A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, marca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, é bom ter você conosco na nossa programação. Você ficou até agora com o Jornal Gente, o timaço de jornalismo do Grupo Bandeirantes. Volta amanhã, às 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na programação da RB. E também com transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora, você é o meu convidado, você é a minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas e em boa parte do interior paulista que nos acompanha pelas ondas do rádio no FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Um grande abraço a você que acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo portal bandmulti.com.br. O dinamismo, a agilidade do noticiário online com a aba ao vivo. Se você clicar na luzinha vermelha que está piscando no bandmulti.com.br, você ouve a nossa programação 24 horas por dia. De onde você estiver, você também consegue acompanhar a programação da Rádio Bandeirantes Campinas através do aplicativo Band Play. Todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Rádio Bandeirantes, Rádio Band News, Band TV, Band News TV, tudo na sua mão, além de séries, filmes, aquele programa que você perdeu, aquela edição do MasterChef que você não conseguiu acompanhar ao vivo, tá tudo no Band Play. E para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, já estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui na cidade de Campinas, no Jardim São Gabriel, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa equipe técnica já está a postos, com os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na nossa central técnica e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora. Daqui a pouco eu vou fazer o giro da participação do ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo DDD 19 97102 1493. 97102 1493. Como já faz o Pietro, final do telefone 5870, desejando bom dia, gente, e bom dia a você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos começar girando as informações das estradas, porque a terça-feira começa com um acidente grave na rodovia Dom Pedro I. Uma carreta pegou fogo depois de bater um outro caminhão, atingir a traseira de um outro veículo pesado no quilômetro 131, trecho que passa por Campinas. Os dois veículos ficaram parados sobre a faixa 3, o que gerou congestionamento na via. Um dos motoristas teve ferimentos leves. O outro saiu ileso, felizmente nada de mais grave aconteceu nessa colisão. As causas ainda estão sendo investigadas num trabalho que começa pelas próprias informações dos motoristas. A ARTESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte, já está presente também. E a dinâmica foi a seguinte: as duas carretas seguiam pela pista sentido Jacareí. Uma atinge a traseira da outra e após a batida, o veículo que estava à frente acaba pegando fogo. A concessionária foi a responsável pelo controle das chamas. Isso já aconteceu. Nesse momento, uma faixa da rodovia Dom Pedro ainda está interditada. Para você se localizar, para você se situar, é praticamente em frente ao Shopping Galeria, na pista sentido Jacareí. A faixa da direita segue com o trabalho sendo feito, porque são dois veículos pesados. A cena chama a atenção, isso provoca um congestionamento
aproximadamente de 4 quilômetros. A concessionária só vai retirar os veículos no horário menos movimentado, fora do horário de pico, e aí depende, claro, de um guincho especial. Então, a tendência é que se você passar pelo Shopping Galeria ao longo desta manhã, início da tarde, os veículos ainda estejam lá. E a recomendação é para que você não diminua a velocidade, não faça uma foto com o celular, não passe gravando, porque isso pode provocar outros acidentes em função da curiosidade. A informação também mais cedo de um outro acidente, o tombamento de um caminhão na rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, na altura do quilômetro 126. É a alça de acesso de entrada para a cidade de Paulínia, no trevo do Metropolitan. O motorista deve ficar atento ali na passagem pelo local. O trânsito já está fluindo normalmente agora, o acidente foi por volta de 8h20 da manhã mais ou menos. Trânsito já seguindo sem problemas pelo quilômetro 126. O veículo ocupa o gramado lateral da alça, então é a mesma situação da Dom Pedro. O caminhão vai ficar lá um tempo, precisa destombar, precisa de um guincho para remover o veículo, mas a pista está liberada e o trânsito, diferente da Dom Pedro, na Zeferino Vaz, já está fluindo bem. Outras ocorrências na manhã desta terça-feira nas rodovias que cortam o nosso interior paulista e também boa parte do estado. A informação de um acidente no Rodoanel, trecho de Ribeirão Pires. O veículo está no acostamento, uma vítima considerada leve e, neste momento, o acidente foi às 9h16, não há registro de congestionamento, apenas a lentidão para quem está passando por esse ponto. Se você vai utilizar o Rodoanel, quilômetro 90, atenção redobrada. Mais distante, um acidente grave aconteceu na rodovia SP-300, cidade de Birigui, para quem for esticar pelo nosso interior de São Paulo. SP-300 é a rodovia Marechal Rondon. Esse é um acidente que infelizmente confirmada uma morte pela concessionária Via Rondon. 3 pessoas saíram ilesas. Tem também bloqueio total que ainda continua na SP-304 a Luiz de Queiroz, na cidade de Santa Maria da Serra, em função de uma cratera que se abriu pela erosão na pista. Não há vítimas, felizmente, mas já é um trabalho que está sendo realizado há algum tempo. O engavetamento também provoca lentidão neste momento na rodovia SP-310, cidade de Rio Claro. Se esse for o seu destino, atenção, é na rodovia Washington Luiz, o engavetamento no quilômetro 177, 5 pessoas envolvidas, mas ninguém com ferimentos mais graves. Informação que chega também neste momento de um acidente leve na rodovia SP-330, a famosa rodovia Anhanguera. É no trecho que passa por Americana, no quilômetro 129. 2 pessoas que tiveram ferimentos leves sendo atendidas pela concessionária neste momento. Então, essas são as informações das rodovias nesta manhã de terça-feira. Se você tiver alguma informação das estradas, das ruas que cortam a cidade de Campinas, mande pra gente para fazermos o giro da notícia com os nossos ouvintes e para você que nos dá carona escolher sempre o melhor caminho na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas. Falando em acidente, o Henrique Alves vai contar pra gente uma investigação de uma colisão que deixou os guardas municipais que atenderam a ocorrência intrigados. Primeiro chega a informação pelo 153 de que um carro capotou num acidente grave. O veículo saiu da pista, invadiu o gramado, atingiu placa de sinalização e capotou. Então a ambulância foi lá para saber se alguém estava ferido. Chegando no local, cadê o motorista? Sumiu. Largou o veículo no meio da pista. O motivo? O carro estava cheinho de garrafas de cerveja. Henrique Alves é quem vai trazer as informações, inclusive de onde aconteceu essa colisão. Diga lá, Henrique. Oi, Heitor. É realmente um acidente muito preocupante, mas também muito curioso, registrado na Serra de São Pedro, na rodovia municipal Elísio de Paula Teixeira. A equipe da Guarda Municipal foi quem atendeu a sua ocorrência. Ela foi acionada através do telefone da Guarda Municipal e, chegando no local, a equipe encontrou o veículo de ponta cabeça, sem nenhuma vítima,
nenhum condutor, nenhuma pessoa próxima a este carro encontrou apenas no entorno do veículo inúmeras garrafas de bebidas alcoólicas vazias. De acordo com uma investigação inicial da equipe da guarda, o condutor deste veículo teria perdido o controle do carro, saído da pista, batido contra a cerca de uma propriedade rural ali da Serra de São Pedro e então ocasionando o capotamento deste carro. A princípio, esse veículo deve sofrer perda total pelo tamanho do dano causado em todas as engrenagens deste veículo. Nenhuma vítima então foi encontrada, apenas essas garrafas de bebidas alcoólicas no entorno do veículo e nem o dono ainda foi identificado pela Guarda Municipal. A princípio, esse carro não possui nenhum registro de ocorrência de furto ou roubo, então a Guarda Municipal segue tentando entrar em contato com o dono deste veículo para também realizar a remoção na rodovia municipal Elísio de Paula Teixeira, na Serra de São Pedro. Nenhuma vítima registrada, mas foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas no entorno deste carro capotado na Serra de São Pedro na tarde deste domingo. É claro que a Guarda Municipal segue tentando entender para oficializar a causa deste acidente, mas a informação inicial é que o condutor teria perdido o controle deste veículo, saído da pista, batido contra esta cerca e então capotado o veículo. A presença dessas garrafas de bebidas alcoólicas, é claro que trazem a atenção da Guarda Municipal também para entender se o condutor do veículo estava embriagado ou não. Mas antes dessa, essa é uma segunda parte da investigação, já que antes, primeiro, a equipe da Guarda Municipal precisa identificar quem seria o dono deste carro e quem estaria conduzindo este veículo no momento do acidente que aconteceu então por volta da tarde deste domingo na cidade de São Pedro. Heitor, caso muito preocupante, é claro, é sempre bom relembrar, se você beber, não dirigir, não pegar o carro em momento nenhum, mas é claro, muito curioso, a pessoa abandonou o carro ali, deixou o carro depois do acidente, então, mas a equipe da Guarda Municipal foi acionada e deve realizar a remoção desse veículo ainda hoje. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Henrique Alves. Aqui em Campinas tem novidade no trânsito a partir de hoje, uma mudança de uma via que passa a ter duplo sentido de circulação. Atenção você que mora ou trafega pela região do conjunto habitacional Parque Floresta. Um trecho da rua Jovenal Fernandes passa agora a ser de mão dupla. É o ponto entre a via Camilo Soares e a rua Alziro Atem. A mudança é determinada pela Secretaria de Transportes, já implementada pela INDEC na manhã de hoje, para dar mais fluidez e segurança ao trânsito na região. Equipes estão no local, tem sinalização viária, pintura no solo, placas espalhadas para informar ao motorista dessa novidade que já está valendo desde as primeiras horas desta terça-feira. Ainda falando em trânsito e INDEC, começou a fiscalização dentro da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. A INDEC, a partir de agora, é responsável pela fiscalização de trânsito dentro da universidade, dentro do campus da cidade universitária Zeferino Vaz, no distrito de Barão Geraldo. Por enquanto, são multas morais. É assim que está sendo chamado o papelzinho que é colocado sobre o painel do carro, sobre o vidro de quem para de maneira irregular, estaciona em fila dupla. Muitos carros que param na faixa zebrada. São vários os flagrantes que a nossa equipe conseguiu pegar nessa fiscalização que já começou. A partir do dia 16, não é mais aviso não, é multa que vai chegar na casa dos motoristas. A iniciativa foi da Prefeitura Universitária da Unicamp e tem o objetivo de ampliar a segurança viária e prevenir acidentes dentro do campus, promovendo o respeito às leis de trânsito e à sinalização. O repórter Guilherme Selegato conta pra gente como está sendo feito esse trabalho e quais são os flagrantes mais comuns que a nossa equipe viu por aí. Diga lá, Guilherme. Heitor, olha, nós estamos aqui na região da reitoria da Unicamp, onde essas fiscalizações estão acontecendo. Olha, aqui a gente já começa mostrando para você, pro pessoal de casa,
Em apenas 1 hora das equipes trabalhando aqui pelo local, foram quase 50 multas morais, como eles estão chamando aqui essa ação, né, essa campanha sendo realizada. E por quê, Heitor? A maioria dessas multas morais são de casos como esse que a gente vê. Diversos veículos estacionados nessas marcas de canalização, né, nessas faixas zebradas. E aí, ó, as equipes vêm, colocam um aviso, né, sobre a legislação de trânsito e também o auto de infração, a multa moral. Lembrando que até o momento, por enquanto, é só notificações. Uma ação de conscientização para quem utiliza, principalmente aqui, o campus, né, da Unicamp. Então, Heitor, a gente vê que há muitos veículos estacionados nessas marcas de canalização, o que não pode. E aí a gente já vê aqui, neste caso, 2 infrações. Além de estarem estacionados na faixa zebrada, também há a placa de proibido estacionar. Então, Heitor, é aquela questão, né? Inclusive, nós conversamos com uma estudante aqui, que é o primeiro dia dela hoje, aqui na universidade. E ela falou, nossa, eu cheguei correndo, cheguei atrasada, não conheço nada aqui, achei que podia parar para estacionar. E aí fui surpreendida, né, com esse grande volume de carros e também com essa notificação no meu veículo. Ela falou que não viu que estava ali com a placa de proibido estacionar, onde ela parou o carro, mas que concorda com essa ação sendo realizada, Heitor, justamente por conta dessa orientação aos condutores. E olha, a gente sabe, né? A gente vê aqui, não tem nem lugar para estacionar, porque o trânsito aqui dentro da Unicamp, a gente sabe também que, de certa forma, é um tanto quanto caótico, né, Heitor? É difícil a gente conseguir um lugar para estacionar. E aí é aquilo. As pessoas têm pressa, não têm paciência. Aí, dê uma brechinha aqui, outra ali, faz igual esses veículos. Além de, claro, de estarem estacionados de uma forma completamente errada, correndo o risco de ter algum sinistro aqui na faculdade. Só para a gente ter uma ideia, só no ano passado foram quase 150 registros, né, com sinistros de trânsito entre acidentes com vítimas, sem vítimas, que foram registrados aqui no interior do campus. Então esta ação, Heitor, começou sendo realizada nessa região aqui que a gente vê, a região onde tem um Instituto de Estudos Avançados e onde também ali atrás fica a reitoria. É justamente aqui onde as equipes da INDEC e também da Unicamp estão realizando essa campanha. Já foram entregues mais de 10 mil panfletos, né, onde há esses avisos sobre essa ação que está sendo realizada e principalmente orientações da legislação do trânsito, né, Heitor? E aí, claro, além disso, as equipes se deparam com esses carros estacionados de forma errada e aí colocam essas infrações. Heitor, vou pedir para o Thiago Bortoleto vir com a gente. Claro, sempre testando aqui muito cuidado, né? Impressiona, porque a gente já vê o veículo estacionado quase aqui no meio da rua, né? Também de forma errada, mas isso foi uma coisa que chamou muita atenção aqui da nossa equipe. Olha, certamente a gente vê uma coisa que é bem clara, entrada e saída de veículos. Como que a pessoa vai sair com o carro se o pessoal teve a capacidade de estacionar dessa forma, Heitor? Thiago, acho que daqui dá para mostrar melhor. Exatamente, fecharam aqui a passagem. E aí, a gente vê os veículos estacionados aqui, ninguém consegue sair. Tem que fazer um contorno, uma enorme volta para poder tirar o carro daqui. Então é justamente por ações como essas, infrações como essas, que essa campanha está sendo realizada aqui na Unicamp. Até o dia 13, agora de março, as equipes vão estar ainda aqui em campo, orientando os condutores, entregando esses panfletos de aviso, né? E também essas multas morais. Aí sim, a partir do dia 16, quem não tiver em alerta, em atenção, vai doer no bolso, Heitor. Isso mesmo, tá? A partir do dia 16, as multas de fato vão começar a ser aplicadas. Então,
algumas pessoas que nós conversamos estão achando, né, muito importante essa ação acontecer justamente por isso. Tem essa questão da pressa, o pessoal fica ali atrasado, acha que pode estacionar em qualquer lugar. E aí é justamente isso que essa campanha quer trazer. Uma orientação, uma conscientização até mesmo, Heitor, para que melhore o fluxo no trânsito aqui no campus da Unicamp, que a gente sabe que é transtorno demais, né? Então, justamente por isso, para trazer uma organização melhor, evitar esses acidentes de trânsito, né? Como no ano passado foram quase 150 ocorrências, justamente por isso que essa campanha está sendo realizada aqui hoje. Então, até dia 13, vai ser só um aviso, vai ser só uma orientação. Atenção, a partir do dia 16, quem não tiver atenção vai sentir no bolso, porque as multas vão começar a ser aplicadas e o pessoal vai ver também com muito mais frequência as equipes da INDEC aqui no campus da Unicamp. Então, uma parceria da instituição com a INDEC justamente por isso, né, para orientar os condutores, é mais uma ação de conscientização e aí também, né, deixar uma maior fluidez no trânsito aqui pela Unicamp. Heitor. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Às 10h21. Você segue participando, daqui a pouquinho tem a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19971021493, 19971021493. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 24,9 graus, vamos arredondar para 25 graus em Campinas neste momento, numa terça-feira em que a mínima foi de 16,6 graus. Ainda estamos no verão, tá acabando. As famosas águas de março, pra cá pelo menos ainda não deram as caras. Mas a umidade relativa do ar nesse momento está em 70%, predomínio de sol, mas com nuvens no céu em Campinas. Não choveu em Campinas ontem, não choveu em Campinas anteontem. Nath Luquezzi, bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Chove bom hoje? Dia, você ouvinte. Hoje não chove, porque os primeiros dias do mês eles vão ser nesse estilo mesmo, tempo predominantemente mais firme. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e a chuva pode ocorrer, mas de forma bem mais específica em apenas algumas regiões. Com predomínio de sol, menor frequência de chuva, o calor ele começa a ganhar força gradualmente em toda a nossa região. Mas a calmaria não deve durar muito não, viu? A tendência é de que essa mudança no padrão de tempo volte a se estabelecer as instabilidades a partir do final de semana, ali entre domingo e o início da próxima semana, porque vai ter uma entrada de uma frente fria a partir de domingo, dia 8 agora de março, que pode provocar o retorno das chuvas, aumentando novamente as condições para chuva aqui na região. Por enquanto, hoje, máxima de 29 graus. A partir de quinta-feira, até quinta-feira, as temperaturas máximas elas devem atingir os 30 graus, as mínimas ficam em torno de 16, 17 graus, amplitude térmica bem grande. E os ventos moderados à noite, eles podem deixar essa sensação de temperaturas mais baixas. Vale lembrar que a umidade relativa do ar nos próximos dias, ela deve continuar ali entre 40% a 45% no período da tarde. O ar seco predomina, então redobrar aí os cuidados quanto à hidratação, evitar a exposição solar ali nos períodos de 10 até as 4 da tarde, principalmente fazer exercícios físicos nesses horários. Então, tomando cuidado, por enquanto não há previsão de chuva para esse período, somente na próxima semana. Um rápido intervalo, na volta a nossa edição do Manhã Bandeirantes vai trazer mais destaques aqui da nossa programação e ainda o caso de Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reacende um alerta que vai além de uma história individual, o risco do Brasil perder protagonismo científico. Mentes brilhantes nós temos, mas segurança para as patentes, garantia de que a pesquisa vai até o fim com o investimento necessário. Isso também existe no país? Vamos debater esse assunto em instantes aqui na programação da Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas vai realizar, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, um mutirão de limpeza na região do Jardim Campos Elíseos nesta semana. Os trabalhos começam amanhã, quarta-feira, e vão até sexta-feira, 6 de março. Ao todo, 8 bairros serão atendidos: Jardim Campos Elíseos,
Aerocontinental, Jardim das Amoreiras, Parque Tropical, Vila União, Jardim das Roseiras, Parque da Fazenda e Jardim Ipauçurama. Também haverá limpeza no canteiro central da Avenida Brasília. Durante o mutirão, as equipes vão cortar o mato de praças e canteiros, além de limpar bueiros. Os moradores também poderão aproveitar os caminhões do Catatreco para descartar móveis, eletrônicos, pneus, latas, pedaços de madeira e outros objetos. A ação contará com 700 trabalhadores. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes.
Agora são 10 horas da manhã, 29 minutos. Obrigado a você que segue conosco na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, pelo FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais, dentro do grupo Bandeirantes de Comunicação. Esse ano o Brasil conheceu, pelo menos, digamos, fora da bolha científica, Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, uma bióloga, professora brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é pesquisadora da polilaminina. E, a partir de agora, ela se torna também uma referência num trabalho para tentativa de cura para pessoas tetraplégicas paraplégicas. Mas isso levanta um debate a respeito do investimento do Brasil na ciência, do investimento no Brasil, principalmente nos seus cientistas, nas mentes pensantes do país. O caso da Tatiana reacende um alerta que vai além de uma história individual. O risco real de o Brasil perder protagonismo científico e as suas próprias patentes por falta de investimento consistente em ciência e tecnologia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse meio, vamos conversar com quem há muitos anos já está também nessa área e que gentilmente atende o nosso convite para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso convidado é o Walter Pieraciani. Já conversamos com ele em outras oportunidades e é sempre um prazer receber esse que é um dos pioneiros no mundo em gestão da inovação e reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas da atualidade. Walter Pieraciani, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo novamente aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, o prazer é meu. Saúdo a vocês todos, os amigos da Band e os nossos seguidores da Band. O que significa ter uma pesquisa não patenteada? Qual é o risco de um cientista descobrir algo inovador e simplesmente isso escapar entre os dedos, Walter? Essa é uma discussão muito ampla e eu espero que o caso da doutora Tatiana seja um toque de despertar para as autoridades brasileiras, para nós brasileiros. Significa, respondendo a tua pergunta, significa perda de receitas, perda de soberania, perda de capacidade de desenvolvimento tecnológico. É muito triste nós constatarmos que as patentes internacionais da doutora Tatiana foram perdidas por falta de recursos para pagar essas patentes. Lembrando, 2015, 2016, o presidente Dilma, economia em crise, cortes. As primeiras verbas que são cortadas são da ciência e tecnologia. Ela fez cortes profundos naquela época e hoje nós estamos colhendo o amargor de perder centenas de milhões de reais de royalties que irão para a indústria farmacêutica do mundo e não para os brasileiros. Nath Luquezzi, estamos conversando com Walter Pieraciani, pesquisador, cientista organizacional, escritor, educador, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia. E como funciona, hoje em dia nessa questão que muitas pessoas que fazem pesquisas, que trabalham na área, elas migram para outros países. Lá, o que elas encontram e como a ciência é reconhecida em outros países? Muito boa pergunta, Erradamente a gente fala em fuga de cérebros. Nenhum cérebro foge do Brasil, O termo certo seria aquisição de cérebros, Os outros países têm políticas públicas de incentivo, têm verbas para desenvolvimento tecnológico e esses países adquirem os nossos cérebros. Ninguém foge do Brasil. O Brasil é maravilhoso. Então não é fuga de cérebros, é compra, aquisição, conquista de cérebros dos outros países. Estados Unidos, em especial, China irá se destacar nos próximos 5 anos como um grande atrator, um grande celeiro de cientistas
do mundo todo, e tem muitos brasileiros por aí, como a doutora Tatiana Sampaio e muitos outros cientistas, não só fora do Brasil, mas no Brasil também, que precisam de um pouco mais de previsibilidade e um pouco mais de apoio para chegarem às suas conquistas. Nós somos muito fortes em inovação. O Brasil é um grande celeiro de cientistas, de inovadores, de transformadores, desde Santos Dumont até hoje, né? E falta uma visão de mais longo prazo, falta um pouco de essa capacidade de planejar a mais longo prazo é um atributo raro em Brasília, infelizmente. E a gente está vendo exatamente a popularização da doutora Tatiana Sampaio, cientista brasileira, está ganhando agora os holofotes com uma pesquisa que ela já faz há muitos anos. No final de semana do Carnaval, o cantor João Gomes interrompeu a apresentação dele num camarote na Marquês de Sapucaí e falou: olha, a maior celebridade que nós temos aqui hoje é a doutora Tatiana. Depois disso, ela ganhou capa da revista Forbes, dividindo com outras mulheres super poderosas, como a própria revista colocou. Ela está ganhando honraria em Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Podemos dizer que depois que um cientista fura a bolha, se torna popular, aí sim a classe política dá conta de que o investimento em ciência, em tecnologia, ele também é importante, Walter? Muito bem colocado. Eu gostaria de responder que sim. Eu falei num toque de despertar, né? Na primeira pergunta que você fez, eu falei que pode ser um toque de despertar. Mas, infelizmente, a gente ainda tem essa visão de governo e não de Estado, né? Então, nós precisamos de estadistas, nós precisamos de pessoas que pensem 15, 20 anos para frente, que foi quando a doutora começou. Ela ficou muito famosa e isso pode ajudar muito, sim, mas há um problema, viu, Heitor? Eu já estive no governo, né? A gente, quando você está lá, tem um dilema importante, e eu sempre fui defensor da ciência e tecnologia, mas tem um dilema importante, né? A ciência e tecnologia ela não aparece no curto prazo. Então, acabam-se os mandatos e a coisa vai continuar, né? Provavelmente para dar glórias para futuros governantes. A gente falava, a brincadeira era, é melhor fazer praça ou fazer esgoto, né? Esgoto é importante, mas praça aparece. Então, a ciência e a tecnologia são esgotos, são essenciais, são ferramentas de desenvolvimento econômico, de soberania, né? Não sou eu que estou dizendo isso, né? Olha essa frase: que retirou milhões de pessoas da pobreza e ampliou o bem-estar social foi a inovação tecnológica. Não fui eu que falei isso, tá? Foram os vencedores do Prêmio Nobel de Economia, o Moquir, Aghion e Rovitch. Então está provado que a ciência e tecnologia promove riqueza, promove bem-estar, mas ela demanda um pensamento de longo prazo. A doutora Tatiana Sampaio não vai ficar famosa somente porque ela esteve no Rio, ou enfim, porque ela está sendo homenageada. A doutora Tatiana Sampaio é uma candidata forte a que a gente ganhe o primeiro prêmio Nobel no Brasil. Eu espero que nós nos unamos e façamos toda a força para que ela conquiste isso. Está cotada no Prêmio Nobel em Fisiologia ou em Medicina, tem uma mobilização internacional, e aí todo mundo quer tirar fotografia com quem está em alta, né? A dúvida é o que vem depois, por isso essa discussão tão importante que a gente está trazendo aqui no Manhã Bandeirantes. Nath Luquez. Uma das questões levantadas foi o ajuste do prazo das patentes. Existe algum panorama hoje? Quais que são as perspectivas? Nath, você tocou num ponto crucial, sabia? Nós temos no Brasil uma cultura muito fraca de patentes.
Eu estou aqui falando com vocês da Itália, de Milão. Eu não sei, tentei ver algumas fontes, mas é difícil dizer o quanto, mas um pedaço muito grande do PIB da Itália é receita de royalties, de patentes, das marcas italianas, das descobertas italianas, desde a máquina de café Moka até... Existe uma cultura muito forte de patentes aqui na Itália. No Brasil, nós não temos essa cultura de patentes. E um dos motivos, Nath, você tocou, um dos motivos foi que, há 10 anos atrás, a gestão do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, era uma catástrofe, né? Eu mesmo, nas horas vagas, eu sou inventor, eu tenho 6 patentes, uma delas demorou 12 anos para sair. Então, é muito complicado criar uma cultura de patente. Aqui na Itália, quando um indivíduo ou uma empresa tem uma patente, isso significa fazer parte de uma elite intelectual, de um clube de empresas inovadoras. Nós não temos essa cultura. E um dos motivos era a demora que o NPI acabava causando. Melhorou muito, mas ainda estamos longe da eficiência que precisamos. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes com Walter Pieracciani, que é italiano, radicado no Brasil, um dos pioneiros no mundo em gestão da inovação, reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas na atualidade, pesquisador, cientista organizacional, educador, inventor e também escritor, autor de alguns livros como A Verdadeira Mágica, Qualidade Não é Mito e Dá Certo e Usina de Inovações, Guia Prático para a Transformação da Sua Empresa. Walter, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte. É sempre um prazer trazer seu conhecimento aqui para compartilhar com quem está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre ciência, tecnologia, inovação e a necessidade do investimento disso também no nosso país. Um grande abraço para o senhor. Sou eu que agradeço. Um abraço, Nath. Um abraço, Heitor. Às 10h41, tem mensagem aqui do nosso ouvinte falando a respeito desse assunto também. É a participação do Joel Amorim. Bom dia para você, Joel. Obrigado pela sua participação. Ele escreve o seguinte: o Brasil já pede há muito tempo protagonismo científico. Temos muitos brasileiros que saíram do nosso país para trabalhar como cientista, porque aqui morreriam de fome. Já temos laboratórios internacionais que vêm nas nossas grandes universidades brasileiras buscando essas mentes pensantes, essas mentes brilhantes, porque sabem da criatividade científica que o brasileiro tem e quase nenhum outro país tem. Walter, ele falou a respeito de uma comparação que no mundo político é realmente muito frequente de se ouvir, que é a obra que não dá voto. Entre o prefeito fazer uma praça, fazer uma quadra, o prefeito às vezes inaugurar um banco de praça, ou fazer algo que não apareça, a prioridade acaba sempre indo para aquilo que tira foto, aquilo que viraliza, aquilo que o morador enxerga. Essas obras que ninguém vê, normalmente são as mais urgentes e necessárias. E aí tem que fazer um reconhecimento aqui, porque a gente critica quando tem que criticar, mas também reconhece quando tem que reconhecer. As obras de contenção das enchentes em Campinas, elas ainda não foram concluídas, elas demoraram muito para sair do papel, mas a gente não está falando nesse verão de grandes estragos em Campinas por conta de alagamentos, de grandes problemas associados a chuvas. E choveu forte nesse mês de fevereiro. Foi bem forte, foi nível histórico, na verdade. Mas comparado ao que Campinas já viveu nos anos anteriores, já mostra que há um trabalho sendo feito e que é perceptível. Agora, não necessariamente convertido em voto. No caso do prefeito Dário Saad, ele não é mais candidato à reeleição. Então, isso facilita dentro do jogo político. Não estou dizendo que ele só fez porque não é candidato, não é isso. Mas quando um prefeito, um governador, um presidente, ele não precisa se provar para pedir voto de novo, essas obras menos midiáticas costumam sair do papel. Com ciência, inovação e tecnologia não é diferente. Porque o projeto que hoje precisa de um aporte do governo federal, do governo estadual,
ele só vai dar resultado, se der resultado, porque às vezes a pesquisa vai para um caminho que acaba não sendo a original da ideia, mas ela vai começar a dar resultado daqui 10, 15 anos. Daqui 10, 15 anos, esse político não estará mais no cargo. Talvez nem mais no mundo político. Talvez o grupo que entre depois corte aquela verba porque entende ser desnecessária. Então, o que eu entendo que precisa acontecer é ter uma lei que permita e garanta que o investimento vai ser feito independente do político de plantão. Porque ciência e tecnologia é o diferencial para a gente saltar dessa imagem que nós mesmos ainda temos de país de terceiro mundo. É claro que o agronegócio é importantíssimo para o nosso país, mas você não pode viver só vendendo soja. Você não pode vender apenas a commodity, o produto cru. Se você já consegue ter a tecnologia associada, se você consegue já ter essas mentes pensantes trabalhando no Brasil, produzindo no Brasil e vendendo para fora o produto fechado, a gente não precisa mais, às vezes, importar o celular que pode ser fabricado aqui. Porque a gente tem capacidade para isso. O que falta é vontade política deste governo, do governo anterior, de governos que passaram há tantos e tantos anos. E aí, quando aparece uma celebridade científica, aí todo mundo quer tirar fotografia. Quando aparece alguém com uma ideia muito fora da curva, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas os 15 anos que a professora, que a doutora estava trabalhando lá, ralando, com uma verba curtinha, brigando, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela está caindo aos pedaços. Os prédios, eles são compartilhados, por exemplo, o prédio de educação física é compartilhado com a faculdade de dança, pesquisei sobre isso recentemente. E ali você consegue entender que a Universidade Federal, a Universidade Estadual, ela tem muita gente capacitada, mas às vezes ela se desdobra pela boa vontade de quem trabalha lá, mesmo com a falta de verba, mesmo com a falta de investimento. Então, tomara que o Brasil aproveite essa fase, esse momento, para não apenas tirar fotografia e torcer para que a professora Tatiana dispute o prêmio Nobel. Mais do que isso, para que novas Tatianas apareçam aqui na Unicamp, na USP, na Universidade Federal de São Paulo, nas universidades estaduais espalhadas pelo Brasil, que não seja apenas uma onda de uma celebridade científica, mas que seja, sim, uma redescoberta de que o Brasil pode investir nos seus talentos sem que eles saiam e ganhem o mundo levando para fora o que poderia ser uma patente 100% nacional. 10 horas e 47 minutos. Vamos trazer informações agora sobre a operação que prendeu um empresário na cidade de Campinas suspeito de comprar combustível furtado. Falando em tecnologia, você sabe como é que é transportado, uma parte pelo menos, como é transportada parte da produção aqui na refinaria da Petrobras em Paulínia? Para facilitar o transporte dos combustíveis, claro que tem muito caminhão-tanque entrando e saindo de Paulínia o tempo todo. Mas existem os oleodutos, existem esses canos que são instalados para que esse material chegue a outras cidades brasileiras. Então o combustível sai de Paulínia e vai até Brasília, num desses dutos instalados aqui na região metropolitana. Pois bem, passa por cidades de São Paulo, por cidades de Minas Gerais, ele tem alguns pontos de arrecadação, então alguns locais onde é extraído esse óleo, onde é extraído esse combustível legalmente. Mas no meio do caminho tinha um furo no meio do caminho. Furo esse provocado por criminosos. A polícia descobriu um esquema de furto de combustível através desses dutos. E aí o caminho era o seguinte: furtavam o combustível, levavam para distribuidores com caminhões-tanque, desse distribuidor chegava nos postos de combustíveis e era vendido como se fosse um combustível legalizado. Mas não, era o furto que chegava na receptação final. O empresário preso de Campinas é parte desse esquema. Quem vai contar pra gente as informações é a repórter Graziele Geronde, que conversou com o delegado lá de Ribeirão Preto. Por quê?
A Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto foi quem deu início à investigação por um furto que aconteceu por lá. E aí foi chegando e descobriram que a cabeça pensante estava aqui, em Campinas. Dr. André Baldock é o delegado que conversou com a Graziele Geronde, que explica tudo para você a partir de agora. Diga lá, Graziele. Olá, Heitor. Um esquema milionário causou um prejuízo de 5 milhões de reais à empresa Transpetro por causa de furto de combustíveis. E além desse furto de combustíveis, todo esse prejuízo vem devido aos danos à infraestrutura rodoviária, impactos operacionais e riscos ambientais. Esse grupo criminoso fazia o furto de combustíveis por meio de violação dos dutoviários da empresa Transpetro. Segundo as investigações, era um grupo estruturado com divisões organizadas de tarefa e eles tinham atuações nos estados de São Paulo, Minas Gerais e também no estado de Goiás. Com base nessas informações, os policiais civis deflagraram hoje a Operação Sangria, que é uma ação estratégica para desarticular uma organização criminosa especializada nesse tipo de crime. Essa ação foi deflagrada pela primeira DIG, DEIC e DEINTER 3 da região de Ribeirão Preto. Dos 9 mandados de prisão temporária, 7 foram cumpridos, 2 pessoas já são consideradas foragidas. Além desses mandados de prisão temporária, também nós tivemos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de medidas de quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático. Nós conversamos com o delegado responsável por essa operação, que falou sobre mais detalhes de como é que tudo isso aconteceu. Vamos conferir. Em Ribeirão Preto, especificadamente, foram 2 indivíduos presos. Um deles é um motorista, na verdade ele é proprietário de uma frota de caminhões. Nós identificamos que dessa frota de caminhões, 3 caminhões deles estiveram ligados nesses 3 furtos. O outro indivíduo, ele também é motorista, né? Ele não mais atua nessa forma, ele subiu um pouco, digamos assim, essa escala aí, e ele atua juntamente ali na trepanação dos dutos, né? É importante que se diga que hoje nós não cumprimos apenas mandados de busca e de prisão em decorrência desses autores direto. Mas é importante que se diga que hoje foram presos 2 pessoas além desses, né? Um na cidade de Monte Alegre, em Minas Gerais, é um funcionário da empresa vítima, na verdade é um terceirizado, ele servia para passar informações privilegiadas, não só informações privilegiadas, como também alertar aqueles que estavam fazendo a trepanação de que houve aviso de despressurização do duto. E também nós prendemos um empresário na cidade de Campinas, ele é proprietário de uma empresa de Paulínia, uma empresa de distribuidora de combustível, e nós conseguimos demonstrar que esse proprietário, né, que essa empresa adquiriu esses combustíveis subtraídos, e também conseguimos identificar qual foi a empresa, uma empresa de Jardinópolis, que foi o destino final desse combustível. Foi até um furto que chamou bastante atenção, porque os autores deixaram o registro aberto, né, e ficou vazando um bom tempo o combustível, e aí entra aquilo que eu falei, que é a questão dos danos ambientais. Na verdade, nós já estávamos em investigação quando esse delito ocorreu, tá? Já havia ocorrido o delito de Cravinhos, nós já havíamos identificado eles como autores do delito que havia ocorrido em Minas e em Goiás, e nós diligenciamos nesse sentido. A princípio, nós não conseguimos linkar essa organização criminosa com o furto ali ocorrido. No entanto, há muitos indícios que sejam sim eles, né? Por isso que eu não cravei aqui que sejam, mas há indícios. Por quê? A forma com que foi feito, o material utilizado é parecido, o modus operandi. Nós estamos aprofundando essa questão, até, se for o caso, para que a gente consiga também fazê-los responsabilizar por esse crime aí. Importante também que, a partir de hoje, com a deflagração dessa operação, nós vamos compartilhar as provas produzidas nesse inquérito policial, tanto com a cidade de Araporã, Minas Gerais, quanto com a cidade de Gameleira, em Goiás, né, com as respectivas polícias civis, para que lá também, nessas cidades, eles sejam responsabilizados pelos furtos ali cometidos. Primeira coisa que nós tivemos que fazer é entender como é que funciona esse tipo de crime, né? É um crime bem específico, em que a vítima, Transpetro, ela é responsável pelo transporte, pelo abastecimento de todo o Brasil, né, de combustível.
Então, a Transpetro faz isso através de dutos subterrâneos. E aqui na nossa região, especificadamente, há um duto denominado duto Osbra, que sai de Paulínia e vai até Brasília. E ele passa aqui na nossa região, margeando a rodovia Anhanguera. Com base nisso, em agosto de 2025, nós recepcionamos uma ocorrência ocorrida na cidade de Cravinhos, ali quase no limite com Ribeirão Preto, em que indivíduos haviam acessado esse duto, eles cavam, acessam o duto, soldam um registro, aí encostam caminhões e, através de mangueiras, eles abastecem esses caminhões com a pressão do duto. Recepcionando essa ocorrência, veio aqui para a DIC de Ribeirão Preto, tendo em vista a especialidade desse delito e a complexidade nas investigações, nós conseguimos identificar alguns autores que realizaram aí esse crime, e a partir disso nós identificamos que esses mesmos autores, 10 dias antes, eles efetuaram um roubo na cidade de Araporã, Minas Gerais. E também cerca de 10, 12 dias após o furto de Cravinhos, eles realizaram também um furto na cidade de Gameleira, em Goiás. A declaração do delegado Dr. André Baldock, delegado da DIG de Ribeirão Preto, à frente desta investigação. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Valinhos, na visita a uma fábrica que produz medicamentos com tecnologia, justamente do assunto que estávamos falando mais cedo. Nós conversamos agora há pouco com o ministro Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, que estará também nessa visita ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e de outras autoridades. É a visita à Bionovis, indústria brasileira de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e à produção de medicamentos biológicos de alta complexidade. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, entender como é que isso mexe na vida da gente e falar de outros assuntos ligados ao Ministério da Saúde na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas começará na próxima segunda-feira, 9 de março, a imunização de bebês e crianças contra o vírus sincial respiratório. Os agentes de saúde vão ligar para as famílias do SUS que tenham bebês prematuros com menos de 6 meses ou crianças menores de 2 anos com doenças que aumentam o risco e complicações. As doses estarão disponíveis em todos os centros de saúde. Quem receber a ligação deve procurar a unidade de referência para verificar se é necessário agendar. Quem pode receber as vacinas são os bebês prematuros com até 6 meses e crianças menores de 2 anos com problemas cardíacos, pulmonares, imunidade baixa, síndrome de Down e outras condições graves. É importante lembrar que em 2025, Campinas registrou 1.182 casos graves e 14 mortes pelo vírus, principalmente em bebês. O vírus circula mais no frio. As gestantes, a partir da 28ª semana, também podem se vacinar. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos,
Tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falar da visita prevista para hoje às 13h30 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades aqui à nossa região. A Bionovis é uma indústria brasileira de biotecnologia instalada na cidade de Valinhos, que está dedicada ao desenvolvimento e produção de medicamentos biológicos de alta complexidade. O presidente Lula estará acompanhado aqui na cidade de Valinhos, entre outras autoridades, do ministro Alexandre Padilha, responsável pela pasta da saúde do governo federal e que é o nosso convidado na edição desta terça-feira, 3 de março, aqui do Manhã Bandeirantes. Ministro Alexandre Padilha, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, é um prazer conversar com a Rádio Bandeirantes, toda a região de Campinas. Já estaremos à tarde com o presidente Lula nessa gigante de biotecnologia, um orgulho nacional, a Bionovis, que surge e cresce cada vez mais em função do SUS, a capacidade do SUS de coordenar e oferecer à população medicamentos muito complexos, de alto custo, que passam a ser produzidos aqui no Brasil. Hoje, especificamente, há alguma novidade que o senhor já possa antecipar para o nosso ouvinte, que será anunciada, ou que será apresentada nessa visita, ministro? Sim, o presidente Lula vai visitar o que a gente chama da Suíte B, que é uma nova área ali da Bionovis, que vai permitir, inclusive, a produção de todos os passos dos medicamentos biológicos. São os medicamentos mais modernos, muitos medicamentos para o câncer, para doenças raras, para doenças autoimunes. E a Bionovis hoje produz, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fundação do Ministério da Saúde, com a FUNED, com o Biomanguinhos, agora com o Bahia Pharma, ou seja, com instituições públicas, graças ao programa do Ministério da Saúde chamado Parceria de Desenvolvimento Produtivo. A gente faz uma parceria com a instituição pública, um laboratório público de produção, uma empresa nacional privada e empresas internacionais que transferem a tecnologia. Inclusive, o presidente Lula hoje vai visitar os locais onde a transferência que nós assinamos na semana passada na Índia e na Coreia do Sul, junto com a Bionovis, exatamente onde vai ser produzido esses medicamentos e que vão chegar no SUS, o povo brasileiro já começa a chegar no SUS, já a partir desse mês, para o povo brasileiro, e dá uma garantia de que a gente produzindo aqui, acontecer no mundo, guerra, oscilação cambial, pandemia, a gente garante a produção desse medicamento para a população que precisa. Nath Luquezzi, ministro da Saúde Alexandre Padilha, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, ministro. E qual que vai ser o impacto econômico desse investimento todo em inovação na saúde para a redução desses gastos públicos com tratamentos de alta complexidade, com as internações prolongadas? Sustentabilidade em saúde, ela significa gastar menos ou investir melhor? Ela significa investir melhor. Quando a gente garante a produção aqui no Brasil, pegando essa tecnologia de gigantes internacionais dos Estados Unidos, da Europa, da Índia e da Coreia do Sul, a gente está garantindo para a população brasileira um acesso a um tratamento mais moderno. São tratamentos caros, boa parte deles custam aí de R$ 1.500, R$ 2.000 a dose. Para você ter uma ideia, essa planta industrial da Bionovis
já tem a capacidade de produzir quase 20 milhões de unidades de frascos e seringas desses tratamentos. Mas quando a gente garante o tratamento à população, por que a gente gera economia? Primeiro porque essas pessoas vivem melhor, então ela se interna menos, né, tem maior qualidade de vida, tem menor risco de morte. E são doenças graves, em geral doenças crônicas, como câncer, doença autoimune, doenças raras. Não é uma doença igual a uma doença infecciosa aguda que a pessoa toma um antibiótico e não tem mais. É uma doença que a pessoa vai ter a vida inteira. Então, se você garante esse medicamento, que ele é recebido, alguns deles a pessoa tem que ir até um ambulatório para receber, outros ela pode tomar em casa. Ela vai se internar menos, ela vai ter um menor risco de morte, vai ser submetida a menos cirurgias, menos procedimentos. Isso gera uma economia para os SUS. E a outra coisa, a segurança, né? Porque quando você produz aqui no Brasil, não corre o risco que aconteceu, por exemplo, na pandemia, quando teve a pandemia, várias pessoas ficarem sem tratamentos, ou de quando a gente teve essa crise da insulina, né, que tem no mundo, porque vários produtores de insulina migraram a sua produção para chamadas canetas emagrecedoras, que eles lucram mais com isso, diminuir a produção de insulina. Então, quando você produz aqui no Brasil, você fica imune a essas oscilações, essas crises, então dá segurança para uma pessoa que tem artrite reumatoide, que tem uma doença rara, que tem um câncer, que precisa desses medicamentos biológicos, que vai ter aqui no Brasil, sendo produzido aqui no Brasil, além de gerar emprego e renda aqui na nossa região de Campinas. Ministro, nesta terça-feira também tem o anúncio de um programa voltado às pessoas com compulsão por jogos de azar, jogos de aposta. Um serviço do SUS de assistência especializada a quem precisa desse amparo profissional. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é que vai funcionar esse atendimento, por favor. Isso é uma iniciativa muito importante do Ministério da Saúde. O que eu vou visitar e nós vamos anunciar hoje, daqui a pouco já estou chegando lá, é uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um hospital parceiro do SUS, através do PROAD, e com o laboratório de jogo de apostas da Faculdade de Medicina da USP. É um atendimento, é um teleatendimento com psicólogos, psiquiatras, para aquelas pessoas que estão na situação de compulsão dos jogos. Começa a jogar nessas apostas eletrônicas e não para mais, perde seu dinheiro, complica a vida com a família, muitas pessoas levando a situação grave de depressão, até situações de suicídio. Isso é mais um passo do Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas, criadas pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Fazenda, onde a gente monitora, a gente recebe os dados agora do Ministério da Fazenda pelo CPF da pessoa, se aquela pessoa está jogando muito, se está jogando por horários mais estendidos, porque é possível ter esse dado a partir do controle que o Ministério da Fazenda faz com as apostas eletrônicas. Então, a partir do momento que a gente identifica um CPF que começa a ter um comportamento compulsivo, é oferecido para essa pessoa fazer um teste, está no Meu SUS Digital, na plataforma digital, a pessoa entra lá e vê se, pelo volume de jogo, pelas horas que ela gasta com o jogo, o comprometimento da economia financeira, se já tem sinais de compulsão. É oferecido para essa pessoa entrar numa plataforma de autoexclusão, que tira o CPF ela de poder jogar, de poder receber propaganda de aposta eletrônica. A gente começou isso em dezembro, mais de 300 mil pessoas já se auto-excluíram, e ela passa agora a receber também a oferta de fazer uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra. Por que é importante o teleatendimento, Heitor? O que a gente percebeu? Muitas vezes essas pessoas, elas não procuram a unidade de saúde. A gente só tem, no ano passado inteiro, só 5 mil pessoas procuraram os CAPs falando de problemas de apostas eletrônicas. Então, em geral, elas não procuram essa unidade de saúde, ou porque tem o estigma, ou porque ela acha que ela não tem um problema de saúde mental, ou porque ela tem vergonha, ou porque ela não acha a unidade de saúde. Então, esse teleatendimento é uma oferta muito importante, porque vai dar um acesso a essas pessoas para ter uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo,
e com isso poder fazer uma terapia necessária para sair dessa compulsão. Ministro, quando a gente fala em tecnologia, a gente está vivendo aí a revolução da inteligência artificial e com tudo isso vem os desafios. Quais que são os desafios éticos hoje na área da saúde, da inteligência artificial, principalmente o uso dela no SUS, e quais que são as potencialidades? Primeiro eu quero falar das potencialidades, até porque nessa visita do presidente Lula à Índia e à Coreia do Sul, eu estive junto com ele, visitamos os chamados hospitais inteligentes, que usam ao máximo a inteligência artificial. Ontem eu estava na Alemanha também, fiz uma visita a um hospital ultramoderno na Alemanha e estamos trazendo essa tecnologia para o Brasil. O Brasil vai ter uma rede de hospitais e serviços inteligentes em todas as regiões do país. É financiado pelo Banco dos BRICS, nós estamos construindo isso. E vai ser um salto muito importante para o atendimento. A potencialidade é que a inteligência artificial ela acelera o diagnóstico, por exemplo, os exames de imagem, né? O uso da inteligência artificial ela dá mais precisão para a imagem que vai ser feita, a fotografia que vai ser feita, depois ela faz com a comparação que ela tem de banco de dados de centenas de milhares de exames, ela consegue fazer uma pré-avaliação para o médico radiologista. Você vai poder fazer uma coleta do exame de tomografia, por exemplo, nas nossas carretas do Agora Tem Especialistas, que estão circulando o Brasil, e o exame é encaminhado para o computador no centro, onde vão ficar os radiologistas no centro de São Paulo, no centro de Campinas, no centro especializado, e sai o laudo muito mais rápido. Então nós estamos trazendo essas tecnologias para o Brasil, já temos usado algumas dessas ferramentas no SUS. E os desafios éticos é exatamente aquele de você não trocar a inteligência artificial pelo contato com o médico, pelo contato com o profissional de saúde, pela responsabilidade do médico desse profissional de saúde, você não obrigar o paciente a ser atendido só pela inteligência artificial, ele pode recusar, ele pode falar, eu quero ser atendido por um médico, eu quero ser atendido por um profissional de saúde. Então isso é muito importante. E a segurança nos dados. O Brasil hoje tem uma das maiores plataformas digitais sanitárias do mundo, que é a nossa Rede Nacional de Dados de Saúde. Você tem dela, saiu de cerca de 700 milhões de registros para quase 5 bilhões de registros de dados clínicos dos pacientes brasileiros. Isso é cuidado pelo Ministério da Saúde, tem protocolos de segurança para não vazar esse dado, para garantir essa proteção. Hoje, mais de 1.600.000 profissionais de saúde, que estão nas equipes de atenção básica, espalhadas pelo Brasil, usam essa plataforma para checar os dados dos pacientes no prontuário eletrônico. Né? Nós estamos agora com um programa para os caminhoneiros, agora tem especialistas nos pontos de parada de caminhão, que em São Paulo tem ali na Dutra, em Pindamonhangaba, onde o caminhoneiro que passa por lá, ele faz exames, faz a consulta, e pode acessar os dados que ele tem, às vezes de uma unidade básica de saúde de um estado do Nordeste, de um estado do Sul, de um estado do Centro-Oeste, poder acessar isso através dessa nossa Rede Nacional de Dados de Saúde. Mas a proteção desses dados não vazarem, de garantir o sigilo é fundamental. Esse é um desafio e a gente tem, o Ministério da Saúde tem um investimento muito grande nisso. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que daqui a pouco, às 13h30 da tarde, estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outras autoridades na Bionovis, indústria brasileira de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e produção de medicamentos biológicos de alta complexidade, instalada em Valinhos, aqui na região metropolitana de Campinas. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Uma boa viagem, uma boa visita à nossa região. Espaço sempre aberto para falarmos sobre a área tão importante para a nossa vida, que é a saúde. Eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra conversar com a Band aí de toda a região de Campinas. Estaremos em Valinhos daqui a pouco. Um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes segue com mais destaques para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Band Multi.
Você informado em 1 minuto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que permite a venda de medicamentos em supermercados. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado Federal e agora vai para a sanção do presidente. O projeto foi votado com urgência direto no plenário, sem passar por comissões. A proposta autoriza a instalação de farmácias ou drogarias dentro dos supermercados, mas em um espaço preparado e exclusivo só para os medicamentos. Será obrigatória a presença de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Os medicamentos controlados continuarão com regras específicas e só poderão ser entregues após o pagamento. O Conselho Federal de Farmácia informou que o texto mantém as exigências sanitárias, mas a proposta gerou debate. Os apoiadores dizem que pode facilitar o acesso e reduzir preços, enquanto críticos alertam para o risco de aumento da automedicação. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nesta quinta, chega na Band Dona Beija. A partir das 10h20 da noite, você acompanha os bastidores e as curiosidades da novela. Eu sou David Júnior. Que é Débora Evelyn. Meu nome é Pedro Fazanaro. Eu sou Grazi Massafera, interpreto Dona Beija. E em seguida, 2 episódios na íntegra sem cortes. Nesta quinta, 10h20 da noite, especial Dona Beija, na tela da Band. Manhã Bandeirantes. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre ela. Ana Jacinta de São José. A Dona Beija é da cidade de Araxá para o mundo. Ela que já foi enredo da Beija-Flor. Araxá em 1999, com esse trecho. Ana Jacinta de São José. É Beija. Vem aí, Dona Beija, na tela da Band. Vem aí na tela da Band uma nova super estreia que promete marcar gerações. Prepare-se para viver paixões arrebatadoras, disputas de poder e a trajetória de uma mulher que desafiou o seu tempo. Ela foi julgada, foi desejada, foi temida, mas nunca deixou de lutar pelo próprio destino. Então tá chegando Dona Beija, a nova novela da Band em parceria com a HBO Max. Estrelada por Grazi Massafera, interpretando a icônica Ana Jacinta de São José, personagem real Dona Beija. Essa é uma produção intensa, envolvente e cheia de reviravoltas, daquelas que prendem do primeiro ao último capítulo. Ai, sensacional, hein? Então já anota aí, estreia dia 5 às 10h20 da noite na tela da Band. E já começa aí com 2 episódios seguidos para você sentir de cara toda a emoção que vem por aí. É quinta-feira agora. Dona Beija, você não vai querer perder essa estreia na programação da Band. Rádio Bandeirantes. 11h18. Aliás, foi lindo esse samba de Araxá, tá? É. Foi vice-campeão em 1999, perdeu para a Imperatriz Leopoldinense de Rosa Magalhães. Araxá, Araxá. Saudades do carnaval, Nath? Saudades do carnaval. 2027 começou, inclusive, já tem queria enredo saber anunciado pra exatamente. 2027. Tem alguma coisa quente que você consegue trazer para nós? A Mancha Verde anunciou o enredo para 2027. Será sobre a escritora Ruth Rocha, que completou ontem 95 anos. E, se Deus quiser, estará também no Anhembi no ano que vem. Ela que vai fazer
96 anos, próximo do carnaval, é autora de livros como Marcelo Marmelo Martelo. Quem nunca leu na escola Marcelo Marmelo Martelo, O Reizinho Mandão, A Primavera da Lagarta, são tantos e tantos os livros de Ruth Rocha. Será homenageada pela Escola de Samba Mancha Verde no desfile que terá a transmissão da Band em 2027, porque sim, a Band tem no Band Folia o grupo de acesso de São Paulo, o grupo de acesso também do Rio de Janeiro. E neste final de semana tem desfile de escola de samba em Campinas. Sexta-feira a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui na nossa programação, mas vem aí um desfile não competitivo, um desfile de exibição, mas com as escolas de samba resistentes ainda do Carnaval Campineiro, marcando presença e mostrando a arte da periferia da cidade. Sexta-feira a gente vai falar com um dos organizadores da Escola de Samba Estrela d'Alva, aqui na nossa programação da RB. Curiosidade, como é que as escolas de samba definem esses enredos? Eles já têm algumas opções e aí eles... Como que é essa definição? Pode vir da cabeça do carnavalesco, pode vir da cabeça do presidente da escola, pode vir de um apelo da comunidade. Por exemplo, 2028 a Mangueira vai fazer 100 anos. O enredo é óbvio, tem que ser o centenário da Mangueira, como foi o centenário da Portela recentemente. Pode vir de um patrocínio, uma cidade que banque. Esse ano tivemos alguns enredos patrocinados. Por exemplo, o enredo da Grande Rio foi patrocinado também. Tantos e tantos outros enredos patrocinados. Ou pode vir de uma vontade de fazer barulho, como foi Acadêmicos de Niterói, que sabia que ia cair, caiu. Foi lá, fez o barulho, morderam a isca, a verdade é essa, a oposição mordeu uma isca de um desfile que não teria a repercussão que teve, aí virou o meme da lata em conserva, família em conserva e por aí vai. Se não tivesse essa repercussão toda, seria só um desfile ruim de um samba bem meia boca, de um desfile pobre, mas, enfim, deram mais ênfase ao desfile do que ele realmente teve dentro da bolha do carnaval. Na bolha do carnaval todo mundo sabia que a Niterói ia cair. Eu falei isso antes. Aliás, eu cravei os campeões, hein? Cravou quase tudo, né? Se tivesse o Carnabete, eu teria feito... No próximo ano a gente pode instituir. O meu dinheirinho. Ouvinte participa da Rádio Bandeirantes Campinas. A participação de quem nos escreve manda mensagem pelo 19971021493. Bom dia a todos. DJ Alê, Heitor Fredo. Só falando um pouquinho sobre esse negócio das multas da Unicamp, eu acho o seguinte... Existem as infrações? Sim. Por quê? Vamos lá. Não há locais para parar na Unicamp, pelo menos perto da onde você tem as consultas, que são vários prédios, várias especialidades. Existem sim as infrações, existem sim os abusos. Mas existem pouquíssimas vagas para o tamanho dos atendimentos da Unicamp. Algumas vagas oficiais, algumas linhas brancas, algumas linhas amarelas deveriam de ser retiradas para colocar os veículos estacionados nesses locais. Deveria de, antes de multar, fazer uma revisão, pegar a INDEC, fazer uma revisão em tudo, para daí depois começar a multar. Porque tem bastante estacionamento que cobra dentro da Unicamp vazio, né? Então tem que começar a multar e as pessoas vão andar às vezes 1 quilômetro ou 2, vai ter que parar lá na portaria para ir no HC, fica 1,5 quilômetros quase ali, né? São as pessoas que não vão andar até lá, que tem os seus carrinhos com ar-condicionado e os seus locais lá dentro que poderia ser do público, ocupado por eles. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. E já tem um balanço, Nath Luquezzi, de quantas foram as multas morais no primeiro dia de fiscalização. Já foram distribuídas aí cerca de 60 multas morais, por enquanto sem efeito punitivo. A campanha educativa ela segue durante 10 dias, até o dia 13 de março. Vale lembrar, né, que a INDEC e a Universidade, a Unicamp, iniciaram na última segunda-feira essa campanha educativa que vai distribuir multas morais como alerta aos motoristas que cometem infrações de trânsito. Depois do período educativo, aí sim, a partir de 16 de março, o início da fiscalização efetiva dentro do campus de Barão Geraldo. Falei do Carnaval de Campinas, que vai ter um desfile de exibição aqui no final de semana. Em Jundiaí também
Lembrete de Adilson Fredo, grande nome do rádio jundiaense, por acaso, não acaso, meu pai. Mas lembrando aqui, tem desfile em Jundiaí também, sim, sábado a partir das 6 da noite na cidade administrativa, em frente ao terminal Hortolândia. Aí já é com competição, vai ter nota 9.9. Tem a Corte do Carnaval, União do Povo, União da Vila, Leões da Hortolândia, tem também a Escola Arco-Íris e a Caçulinha Império da Maringá, são as atrações do Carnaval de Jundiaí. Mais mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia. Num país onde o povo elege analfabeto, semi-analfabeto ou analfabeto funcional, e que, portanto, esse país é gerido, é administrado por analfabeto, analfabeto funcional ou semi-analfabeto, não se pode falar em ciência e tecnologia, em desenvolvimento industrial, em desenvolvimento tecnológico e muito menos em patente. Aqui, Sérgio do Guanabara. Sérgio Santana tá falando do presidente Lula, né, que estudou até o 4º ano, mas o ex-metalúrgico não investe na ciência como deveria, fato. O ex-capitão não investiu como deveria. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso também não investiu como deveria. O caçador de Marajá, Fernando Collor, também não investiu. Então a questão, eu acho que mais do que a figura que está lá, é a cabeça política de que não dá voto, não tem por que investir. Isso vale para o Lula, isso vale para Dilma, isso vale para o Temer, isso vale para o Bolsonaro, isso vale para o Fernando Henrique Cardoso. Mais uma mensagem do nosso ouvinte. 11h25, participação também de quem está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Nagulha? Bom dia, Heitor Inati. Bom dia. Grande entrevista com o nosso ministro da Saúde, Paulo Padilha, nosso companheiro. Eu acho que ele está fazendo um grande trabalho, hein? Porque ele estava muito escondido lá onde que ele estava. Aí ele está aparecendo demais. É uma grande pessoa e um grande ministro. E vai ser candidato, né? Vamos ser real, porque o que tá aparecendo o Alexandre Padilha por aí não é brincadeira. Deixa eu agradecer aqui o Edmilson, deixa eu fazer um esclarecimento. Ele falou, pergunta para o ministro se eles têm alguma medida para reverter a falta da verba para a patente da polilaminina. A entrevista com o ministro Alexandre Padilha, por uma agenda que ele tem em São Paulo, ela foi gravada um pouquinho antes da gente entrar no ar no Manhã Bandeirantes. A pauta com a história da polilaminina, ela surgiu durante o programa no ar. Então, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de fazer a pergunta para o ministro. Teremos outras oportunidades, porque o ministro está aparecendo bastante, né? Então, daqui a pouco vamos ter outra chance também de entrevistá-lo. Nath Luquezzi, daqui a pouco tem Band de Mulher, 1h30 da tarde na tela da Band, com quais atrações nesta terça-feira? Nós vamos falar do cuidado com os rins, e essa entrevista eu vou ter que fazer assim com os ouvidos bem atentos, porque é um negócio que eu não cuido muito bem. Nós vamos falar também sobre a relação da alimentação com as crianças que têm, né, que são portadoras aí do cromossomo da síndrome de Down, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também vamos ter bolos, vamos ter uma receita hoje de bolo de vulcão, com leite ninho e chocolate. Eu espero vocês então à 1h30 da tarde, eu e Lari Lopes no Band de Mulher. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência e amanhã estamos de volta a partir das 10 horas da manhã, depois do Primeira Hora, 7 da manhã, Jornal Gente às 8 horas. E o nosso Manhã Bandeirantes a partir das 10. Vem aí Carlos Henrique, o CH, com o timaço de Carlos Batista dentro da nossa área, falando desse futebol brasileiro maluco em que o técnico ganha de 8-0 e é demitido no vestiário. E Flamengo. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.